Olá, meu nome é Mônica Vieira, sou assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará e é com muita alegria que apresento mais um episódio do CRC Cast, um programa dedicado a você, contador, e a estudantes de contabilidade, e todos aqueles que vivem e que têm a contabilidade realmente aí latente aí no seu dia a dia. O objetivo do nosso podcast é justamente entrevistar pessoas que possam agregar no mundo contábil, tanto do mundo acadêmico como também do mundo profissional. Lembrando que o nosso CRC Cast também é apresentado e é veiculado pelo nosso canal no YouTube, por isso que estamos aproveitando aqui a gravação para poder também você visualizar os nossos bastidores. E no nosso CRC Cast de hoje, no nosso balanço contábil, convidamos o contador e também representante do Conselho, Rondinelli Coelho. Estamos aqui com Rondinelli Coelho, presidente da Comissão do Simples Nacional do nosso Conselho Regional de Contabilidade aqui do Ceará. Rondinelli, seja bem-vindo. Olá, minha amiga. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando dessa nova pauta que o Conselho Regional está trazendo, né, de levar um conhecimento técnico, mas também um conhecimento que tenta aproximar os profissionais da contabilidade. Então, muito obrigado ao Conselho pelo convite, muito obrigado a você. Espero que nesse bate-papo a gente possa aí trazer muitas informações importantes para o profissional da contabilidade. Maravilha, queremos aproveitar também para agradecer o apoio da Estácio. Estamos aqui nos estúdios da Estácio, Centro Universitário Estácio, para gravar aqui este podcast. Hoje, com o Rondinelli, a gente vai conversar sobre uma pauta bem interessante: erros e acertos no Simples Nacional. Oportunidades do regime tributário. Olha, vai ser uma aula, viu? Papel e caneta na mão, porque eu preparei aqui algumas perguntas para o Rondinelli aqui responder para a gente. Vamos lá. Rondinelli, já quero começar fazendo a nossa primeira pergunta. Certo. Por que uma comissão específica sobre o assunto no Conselho? Que pergunta bacana, tá, Mônica? Olha, o Simples Nacional, ele realmente é um regime tributário que ele traz muitas particularidades. E como profissional da contabilidade, como empresário contábil, eu atuo muito diretamente com empresários que são tributados pelo regime do Simples Nacional. Então, observa-se que muitas empresas, mesmo estando dentro do Simples Nacional, são tributadas de forma equivocada. Então, quer dizer, existe uma lacuna muito aberta de conhecimento técnico a respeito do Simples Nacional. A gente sabe que o Simples Nacional é uma maneira simplificada de tributar as empresas. Porém, quando a gente vai estudar a legislação pertinente, a gente percebe que realmente tem muitos detalhes, são muitas informações e que é muito satisfatório para o profissional da contabilidade para que ele esteja realmente sempre se aprofundando. E nessa carência de informação por parte dos profissionais que a gente criou a Comissão do Simples Nacional. Perfeito, Rondinelli, mas agora vamos ao assunto de fato, né? Quais são os principais erros ao se falar em Simples Nacional? Pronto, vamos lá. Então, acho que eu vou fazer como se eu estivesse começando uma aula de verdade, de pós-graduação ou de curso, certo? Eu quero dizer desde já que Simples Nacional ele só tem de simples o nome, certo? Então, o Brasil, ele traz uma complexidade muito grande na área tributária. E o Simples Nacional, realmente, também, ele vem sofrendo com essas particularidades, com muitos detalhes e até mesmo um certo excesso de burocracia. Então, o Simples Nacional, ele tem muitos erros. Por quê? Porque dentro do regime, existem várias formas de tributar. Quer dizer, se a sua empresa ela é comercial, ela vai ser tributada por um anexo. Dentro desse anexo tem as particularidades. Dentro desse anexo vai ter imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, entre outros. Então, nós temos que entender as particularidades de cada um deles, mesmo estando dentro do Simples Nacional. Se a tua empresa é prestadora de serviço, imagina só, Simples Nacional, empresas prestadoras de serviço, você tem que ficar atento, por quê? Porque existem 3 anexos de tributação para as empresas prestadoras de serviço. E muitos erros acontecem até mesmo na escolha do anexo correto, certo? Então, nós temos aí o Simples Nacional com a Lei Complementar 123, que traz diversos anexos, anexo 1 para comércio, 2 para indústria, anexo 3 para serviço, 4 para outros tipos de serviço e anexo 5 também para outros tipos de serviço.
Então, acho que um dos principais erros que se inicia é qual é o anexo correto que eu vou tributar a minha empresa. E um grande detalhe que eu vejo que muitos contadores pecam é em não se aproximar do cliente, não procurar entender a essência do que o cliente faz. Porque, às vezes, o cliente pensa que faz uma coisa, mas você, como profissional da contabilidade, você vai escutar ele e vai dizer, opa, peraí, cara, não é somente isso que você faz. Eu consigo te levar para um regime tributário mais correto, mais adequado, que vai te trazer uma economia tributária. Um exemplo muito fácil que a gente pode trazer, imagina um cara que ele tem uma oficina mecânica. Você chega lá, conversa com ele, ele diz, não, eu tenho uma oficina mecânica, eu conserto carros. Então, vai deduzir, não, sou tributado ali pelo anexo 3, prestação de serviço. E aí você conversando, você vai analisar, peraí, como é que funciona a essência do teu negócio? Não, você só presta o serviço, só conserta, ou você vende algum tipo de mercadoria? Aí se aprofundando, se aproximando, ele vai dizer, não, eu também vendo mercadoria. Então você, opa, peraí, meu amigo. Se você tributar somente pelo anexo 3 comércio, você vai ser tributado com 6%. Mas a gente observa que você também tem venda de mercadoria. Então vamos segregar a tua receita. Vamos segregar a tua receita porque uma parte dela pode ser tributada inicialmente com 6% e outra parte vai ser tributada ali com 4%. Então você observa, Márcia, Mônica, exatamente que numa conversa com o teu cliente, tu consegue segregar a receita da maneira correta e trazer a economia tributária. Então, um dos principais erros é não entender a essência e não tributar no anexo correto. E aí, a gente parte para outros diversos erros que podem acontecer, como, por exemplo, empresas que são tributadas com comércio, comercialização. Espera aí, eu estou entendendo a particularidade a respeito do ICMS. Se o cara vender mercadorias com ICMS substituição, será que isso está sendo retirado lá para o cálculo do Simples Nacional? Por quê? Porque se o ICMS já foi recolhido anteriormente, significa que quando ele vender, essa cota parte do ICMS, ela vai estar fora do valor a recolher do Simples Nacional. Então, a gente observa que tem muito disso. Muitas tributações de maneira equivocada, tá certo? E aí a gente fala... Se você quiser abrir mais algum parênteses aí, não, ou tá posso ótimo. continuar com os meus erros. Gente, olha, eu não sei se vocês conhecem aqui o Rondinelli, mas assim, além dele ser representante aqui do Conselho, ele também é professor, né? Tem vários cursos, enfim, livros aí publicados e produzidos. Então, assim, está sendo uma aula super didática, Rondinelli, porque assim, é importante dizer que o nosso podcast ele é dedicado ao contador, ao estudante e também, claro, todos aqueles que lidam com a contabilidade. Quem é que não lida com contabilidade no dia a dia, gente? Quem não lida? Exatamente. Então, eu perguntei, porque se você deixar, eu vou falando aqui. Vai falando, certo? vai falando. Então, tu vai puxando a rédea aí para que eu possa dar uma parada na hora que for necessário, tá? Então, a gente falou aqui, por exemplo, do próprio ICMS, mas também nós temos a questão do PIS e COFINS, que também são monofásicos. E temos algumas atividades particulares que elas funcionam como, assim, a gente pode dizer, como start. Quando você observar esse tipo de atividade, significa que ela poderá ter PIS e COFINS monofásicos, como, por exemplo, farmácias, supermercados, autopeças. Então, aquele PIS e COFINS já foi recolhido anteriormente lá na fonte, na hora de calcular o Simples Nacional, não é para pagar o PIS e COFINS. Então, a gente falando de PIS, COFINS, ICMS, por exemplo, a gente está falando de uma redução dentro do Simples Nacional de aproximadamente 50%, claro que dependendo da situação. Uhum. Então, a tributação no Brasil já é bastante massacrante com o empresário. Uhum. E tu imagina esse empresário, estando dentro do Simples, ainda pagar mais do que deveria de fato. Uhum. Então, acho que um dos principais erros é exatamente isso. O cara ser tributado de maneira equivocada, onde ele está pagando além do que deve. Tá certo? E aí, olha só. Eu falei Simples Nacional, regime simplificado, mas a gente já falou particularidade de ICMS, já falou particularidade de PIS e COFINS. Vamos falar de particularidade também, por exemplo, no ISS. A gente observa que muitas empresas sofrem a retenção, recebem o valor a menor, e na hora de pagar o Simples Nacional, aquele ISS foi retido, então ele já foi pago, a empresa vai lá, o cara, o profissional, não se comunica, o profissional da contabilidade, do setor fiscal, não se comunica com o financeiro da empresa, com a pessoa que emite a nota, e aí esse cara paga ali o Simples Nacional com a sua cota parte do ISS
lá dentro, certo? Então, acho que nós, como profissionais da contabilidade, como profissionais do setor fiscal, nós somos gestores da informação. Uhum. E nós temos uma responsabilidade muito grande com os contribuintes, com as empresas que já são bastante massacradas. Poxa, então se eu não estou conseguindo levar a solução para o meu cliente, que é exatamente redução tributária, redução de riscos, aumento de lucratividade, poxa, alguma coisa eu tenho que melhorar. Então, até completando um pouquinho a primeira pergunta. E é aí que qualifica o profissional da contabilidade, né? Porque muitas vezes, assim, né, essa passividade, ela não é saudável, não só para a empresa, mas também para a própria imagem, né, da categoria, né? Perfeito. Então, assim, quando o contador, ele busca entender ainda mais, né, de tributos, de impostos, e ele é um questionador, né? E como você bem colocou, é um consultor, né? Ele vai além e quem sabe até aproveitando aí a oportunidade, né, de tanto questionar, de tanto opinar, né, na gestão financeira da empresa, pode inclusive até ampliar o seu mercado dentro da própria empresa, né? Por isso que vem essa questão do simples, né, da tributação. Exatamente, Mônica, tá certo? Então, nesse cenário entra o quê? A Comissão do Simples Nacional, como o CRC, ele tem uma função incrível, né? Uhum. Então, a gente tendo ali dentro do Conselho Regional de Contabilidade uma comissão que vai ajudar objetivamente os profissionais que atuam com o Simples Nacional, cara, isso é enriquecedor demais. Então, nós da Comissão do Simples, a gente tem incorporada no nosso sentimento essa missão de levar conhecimento aprofundado do Simples Nacional para que esses profissionais que cometem esses erros, eles venham a não cometer esses erros. E aí, ajudar o empresário vai ajudar o empresário, mas também, como bem citado por você, poxa, vai também ajudar o profissional a gerar negócio. Tá certo? Exatamente, a qualificar ainda mais a categoria. E aí, você inclusive já respondeu parte da minha próxima pergunta, que é justamente o que o Conselho está fazendo para contribuir no esclarecimento dos contadores em relação ao sistema tributário. Claro que a gente entende que, assim, não é a ideia o contador assumir tudo em relação à parte financeira, porque a gente tem outros profissionais que atuam e são complementares, suplementares ao trabalho do contador. Mas para parar cada vez mais com aquele sentimento, né, que nós, né, mortais, né, do outro lado, diz, ai, meu Deus do céu, para abrir empresa eu preciso de um contador, já chateado, né? E ao contrário, que bom que existe essa obrigatoriedade, que bom que existe essa essencialidade para justamente vocês poderem ajudar a gente, nós leigos, né? Porque eu não sou contadora, eu já disse para o nosso presidente Felipe que estou tão apaixonado pelo trabalho que o Conselho vem fazendo, que eu estou para fazer contabilidade. Isso, mas essa qualificação, né? O que vocês veem em termos práticos, ou então, assim, como vocês assumiram agora, é claro, a gestão, mas em termos práticos, o que vocês já estão fazendo para os contadores em relação à questão do simples, né? Da questão do esclarecimento sobre tributos e como ele pode qualificar ainda mais a sua profissão, a sua especialidade e o que vocês pretendem fazer aí ao longo dessa gestão? Olha, você, assim, está sendo muito assertiva na sua fala, tá certo? Porque o próprio empresário, ele enxerga o contador, a contabilidade como algo burocrático. E o próprio contador, ele também se enxerga assim. E muitas das vezes ele se enxerga assim porque ele também não consegue ser essa solução que o cliente precisa, mesmo sem saber que ele precisa. Então, com mais conhecimento, até o nosso posicionamento como contador vai mudar frente aos empresários. Então, nós temos uma missão muito grande de não só entregar a prestação de serviço contábil, mas também de valorizar e se mostrar importante para os empresários, tá? Só complementando o que você falou. Então, nós temos essa responsabilidade como profissional da contabilidade de elevar o nosso nível para que sejamos reconhecidos como protagonistas de uma maneira geral, tá? Ou seja, o contador não é um mal necessário, é um bem necessário. Perfeitamente, perfeitamente, tá, minha amiga? E aí, voltando assim um pouco da entrega que a gente projeta mediante a Comissão do Simples Nacional, isso vai ser, de fato, assim, muito nítido e muito objetivo também. Acho que uma coisa que a gente está trazendo nessa nova gestão é não ter muito arrudeio e fazer entrega de acordo com o que o profissional precisa. Como empresário contábil, eu me sinto assim, cara, sou privilegiado, porque eu estou dos dois lados. Por quê? Porque eu me sinto também cliente da minha própria empresa de contabilidade. Porque eu tenho empresa de contabilidade, tenho em outros segmentos, então a minha própria empresa de contabilidade, ela vai fazer a tributação da empresa, saber se está correto ou não.
Mas também eu estou na posição de cliente, que eu me considero cliente do meu próprio escritório de contabilidade, mas também eu estou na posição do quê? Do prestador de serviço. Então, eu tenho uma visão muito bacana de onde é que aparecem as falhas. E aí, com outros profissionais da contabilidade que também vivenciam o Simples Nacional, a gente consegue ter essa visão mais ampla do regime tributário e da realidade das empresas. E em cima, exatamente, desses erros que a gente falou, a gente vai querer trazer o quê? Estamos trazendo aí as próprias novidades do Simples Nacional e um canal bacana que está sendo utilizado é o próprio Visor Técnico, a revista eletrônica do Conselho Regional de Contabilidade. Então, nossa equipe se reúne, faz estudos, e aí é repassado para a vice-presidência técnica, e ela vai estar levando esse conhecimento, essas novidades, através do Visor Técnico. Então, como se fossem artigos, realmente, esclarecendo informações que podem ser um pouco complicadas para alguns profissionais. A gente vai tentar levar com uma linguagem acessível, uma linguagem bacana. Outro projeto que a gente vai ter é reuniões com outros profissionais. Então, nossa comissão, ela se reúne ali mensalmente para discutir a legislação, e a gente vai abrir grupos de estudos voltados ao Simples Nacional. Nossa. E esse grupo de estudo ele é para você mesmo, profissional da contabilidade. Ah, Rondinelli, eu não faço parte da comissão do Simples Nacional, mas você pode fazer parte, sim, participando dos grupos de estudos. Maravilha. Então, a gente vai se reunir, por exemplo, uma semana a gente tem nossa reunião da comissão, na semana seguinte a gente já vai dizer, olha, vamos ter um grupo de estudos que é aberto a todos os profissionais. Claro que obedecendo às restrições, os limites disponíveis de vagas, né, para os participantes. E dependendo da demanda, pode até ser em formato híbrido, né? Exatamente, vai ser presencial, pode ser em formato híbrido, mas a gente vai ter essa entrega, que são verdadeiras aulas. Ótimo. Mas aulas não somente de entrega, mas de quê? De discussão. Uhum. Então, você, como eu disse, sempre assertiva, o profissional de contabilidade ele tem que ser o quê? Crítico, ele tem que ser analítico. Isso está carente demais no mercado. Uhum. Profissionais críticos e profissionais analíticos. Então, a gente vai levar os grupos de estudos, jogar para discussão e aí, cara, todo mundo vai ganhar. Tá certo? Além de que, esse momento agora que eu estou tendo contigo é o momento de estar representando a comissão do Simples Nacional, de todos os membros. Tem um pedacinho aqui de cada um dos membros da comissão. Então, esse momento que eu estou aqui também já é algo de entrega para você, profissional. E além de cursos. Uhum. Certo? Inclusive, teremos aí outros momentos, outras oportunidades aqui no nosso podcast para também entrevistar os outros membros, porque assim, Perfeito. É um tema fundamental e é um diferencial, sem dúvida, no mundo da contabilidade, né? Deixar de preencher, né, apenas formulários, né? Deixar de ser lembrado só por questões práticas obrigatórias. Sim. E ver no contador, como eu disse, né, o bem necessário aí para poder alavancar. E qualquer tamanho de empresa, né, Rondinelli? Também assim, né? Não é para achar também, porque se eu tiver um contador muito qualificado, minha empresa não está apta a fazer essa remuneração e por aí vai. Aí é outra discussão, né? Exatamente. Mas, olha, a gente observa que a maioria das empresas no Brasil são empresas do Simples Nacional. Uhum. Então, por isso que o tema do nosso podcast de hoje, ele é bem pertinente, que é o quê? Erros e acertos, o quê? Traz oportunidades. Perfeito. Tá certo? E quem aproveita essas oportunidades são exatamente quem? Esses profissionais que são cada vez mais qualificados. Perfeito. Então, enquanto tem aqueles que erram, tem aqueles que vão ser a solução para esses erros. Perfeito. E no mundo ideal, que eu penso como profissional da contabilidade, é que todos nós possamos ser o quê? Soluções. Solução para os empresários, tá? E aí, complementando aqui o que você falou, pode convidar os membros da comissão do Simples Nacional, eu vou mesmo convocá-los também, eu vou cobrar de você, você assumir um compromisso agora comigo aqui, para que outros membros também possam trazer a sua linguagem e que possa disseminar conhecimento, tá? E nós temos aqui um trabalho bem legal no Conselho Regional de Contabilidade, que é altamente participativo. Poxa, a minha comissão é uma comissão técnica. Temos a vice-presidência técnica, que está ali nos norteando, nos direcionando. Mas também temos a vice-presidência de desenvolvimento profissional. Então, aliado ao desenvolvimento profissional, com a vice-presidência técnica e as comissões, a gente quer projetar, sim, cursos aprofundados sobre o Simples Nacional. Aquele curso que vai, cara, te trazer total segurança. Aquele curso que não vai ser só ali um beabá simples, para pincelar, não. É com legislação, é com caso prático, é com a vivência, é com a realidade.
Eu te falo aqui da oficina, que eu dei um exemplo para você, ali é um caso real de cliente nosso. Tá entendendo? Que chegou, era tributado no anexo 3, e aí ele veio, cara, olha só, você seja, tá pagando casos mais. reais e na Sim. prática para poder realmente exercitar, né, Rondinelli? Exatamente. E aí, voltando à questão do simples, né, que a gente quer saber aqui, você já fez uma exposição sobre erros, enfim, né, características aí do nosso sistema tributário, principalmente voltado aí ao Simples Nacional, que é como você disse, né, estatisticamente é o que mais atinge aí a maior parte das empresas brasileiras, elas são regidas, né, pelo Simples. Então, assim, me fala em termos de tendência, né, não só de confirmações, mas também do que pode vir a acontecer em 2022 em relação ao Simples Nacional. Conta pra gente, dá um spoiler aí de alguns fatos. Voltando ao nosso tema, oportunidades, né? Isso, exatamente, então, oportunidades. Do momento que sai algo novo na legislação, isso é oportunidade tanto para o empresário, uma oportunidade de se formalizar, de atuar de maneira correta, eliminando riscos, eliminando custos, mas também é uma oportunidade para quem? Para o contador, para o profissional da contabilidade, tá? Então, a gente sabe que tivemos aí muito recente a resolução que aprovou o MEI caminhoneiro, transportador de cargas. Então, aquele cara que transportava cargas intermunicipalmente, interestadual, que trabalhava de maneira solta, sem ter contribuição previdenciária, sem recolher nada, então ele pode estar se formalizando perante ao Simples Nacional, mas para isso ele vai precisar de quem? Do contador. Então, fica um convite para você da contabilidade. Se você já estudou a respeito da resolução que formalizou o MEI caminhoneiro, o MEI transportador, já sabe quais são as regras pertinentes? Então, a novidade que eu vejo que pode ser aproveitada pelos dois lados. Perfeito. Tá certo? Nós temos aí outra oportunidade, o motorista de aplicativo também, que ele está sendo regularizado, podendo ser do Simples Nacional. E aí, voltado agora para o empresário contábil, nós temos o quê? A possibilidade agora que possivelmente seja aprovado um parcelamento especial, certo? O Congresso, ele aprovou um projeto de lei que tinha alguns vetos, então esse projeto de lei ele já ganhou um fôlego, possivelmente ele venha aí trazer uma grande possibilidade para os empresários, para que eles possam estar se regularizando com diminuições nos juros, nas multas, tendo um prazo mais elástico de recolhimento, de parcelamento, podendo ser para débitos federais até 180 meses para pagar suas dívidas, ou, se for para débitos previdenciários, até 60 meses. Então, você contador, você deve ficar atento para saber, poxa, vai sair mesmo? Não vai sair? Se sair, eu estou ciente das regras para nortear os meus clientes, porque depois da pandemia, o que a gente tem aí é a empresa que está quebrada. É empresa que está sem caixa, é empresa que precisa de fôlego. Então, você ser essa solução, cara, é sensacional isso. Tá certo? Olha, é esperançoso, né? Ter uma pessoa, né, que tenha um conhecimento técnico Sim. e dizer, olha, tua empresa não vai morrer, né? Perfeito. Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos fazer desse jeito, vamos otimizar, né? Exatamente, Mônica, tá certo. A gente teve aí agora logo... Vamos parcelar. Isso, a gente teve aí diminuir multas e juros, né? Isso. A gente teve logo no início do ano, quer dizer, uma empresa para ser optante pelo Simples Nacional, ela deve estar regular. Aí ficava aquela situação, poxa, minha empresa precisa estar regular, mas ela está devendo porque não tem caixa. Então, você, contador, você já verifica ali que ele tem uma outra carência, que é uma carência de gestão, uma carência de não misturar conta física com conta jurídica, sabe? A gente tenta trabalhar com esse viés de, poxa, meu amigo, agora você é empresário, você não pode ser mais empresário amador, você deve ser um empresário profissional. Agora, eu não vou conseguir mostrar isso se eu, como contador, não for extremamente técnico, extremamente profissional, tá? Certo? Então, aí são algumas novidades que o próprio Simples Nacional, através do seu comitê gestor, das resoluções, ele veio trazendo aí. E você, contador, deve ficar sempre atento. Então, faz parte da nossa comissão, vem aqui, busca, pede informações, conselho através da comissão do Simples, está de portas abertas, para que você possa ter cada vez mais conhecimento sobre esse regime tributário. E olha aí, eu como profissional de marketing, eu lanço para vocês um desafio. Será que toda semana você está usando a sua lista de transmissão, pelo WhatsApp mesmo, pelo e-mail, mandando novidades para os seus clientes?
Será que vocês estão aí atualizando seus clientes? Porque tudo isso que a gente ouviu e ainda vai ouvir mais um pouquinho aqui do Rondinelli é uma aula, né, para vocês empreendedores, para vocês alunos, estudantes, até para os próprios empresários contábeis. Então, fica o desafio aí para você. Será que toda semana você está instigando, está passando alguma novidade para o seu cliente, ou para captar novos negócios, ou para fidelizá-lo? Olha aí, aproveita essa oportunidade. Com aí a comissão aí do Rondinelli, quem sabe você pode aí dar um salto e deixar de ser, né, de estar na passividade, ou seja, só responder quando é procurado e você realmente instigar para que realmente as pessoas, né, a proatividade para que você possa aí ser um salto e ser algo mais aí, valorizar ainda mais, claro, a nossa categoria, né, a área contábil, olha, né? você trazendo algo que é realmente muito forte para os contadores, que é ficar na inércia, tá entendendo? Então, deve sair da inércia, deve procurar conhecimento, e o conhecimento, ele tá aí de maneira muito... Hoje está muito fácil. Então, um canal que eu vejo que nós podemos explorar bastante, a revista eletrônica do Conselho Regional de Contabilidade. Visor técnico. O visor técnico é algo... Cara, olha diariamente ali, vai lá no site do Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho não está ficando na inércia. Não. E é essa cara que nós queremos o quê? Que o profissional tenha. Exatamente. Aproveitem aí a multiplataforma de meios de comunicação que o Conselho vem aí oferecendo para vocês, né? Já tem o visor técnico, tem o ativo e circulante, que todo dia é comunicação direta no seu WhatsApp. Tem a gente também na imprensa, na grande imprensa, aí sempre conseguindo emplacar matérias para valorizar mais a nossa categoria. Tem aí o nosso podcast que estamos estreando, tem canal no YouTube, enfim, tem muita informação. Se vocês escolherem pelo menos o Conselho, colocar ali, fixar ali, olha, prioridade para sua leitura, além, claro, dos veículos de comunicação, prioriza isso diariamente, sem dúvida você vai dar um salto ainda maior na sua carreira, e é isso que a gente quer aqui, né, a nossa principal missão aí no Conselho. E aí, Rondinelli, aproveito para falar, então, aproveitando essa questão de desenvolvimento profissional, de carreira, né, com foco, claro, na sua comissão, passa aqui para a gente, para uma melhor capacitação, quais os caminhos que você orienta que os contadores devem seguir a partir de agora. Eu quero aquela linguagem bem de marketing mesmo, né? Passa 5 dicas aí de como é que os contadores podem, a partir de agora, depois de terem te ouvido em relação à questão do Simples, do sistema tributário, do comportamento que nós, contadores, eu já me coloco, né? Porque eu faço na comunicação, mas enfim, sou um profissional que trabalha com contabilidade. Qual é o próximo passo que os contadores, quais são os 5 próximos passos que os contadores devem ter e assumir a partir de agora? Pronto, então é um compromisso agora que eu estou convocando você para que possa estar assumindo comigo, tá? Mônica, eu como professor, como contador, eu sou um entusiasta da educação. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é exatamente, cara, estuda todo dia. Estuda todo dia, tira 20 minutos, tira 30 minutos, tira 1 hora. Se você não colocar isso na sua rotina, você vai morrer no piloto automático e nunca vai crescer, nunca vai ter o sucesso que deve ter, tá certo? Então, primeira dica, arranje um tempo na agenda e estuda todo dia, tá certo? Outro, segue lá, já foi dada essa dica, mas acessa as multiplataformas do Conselho Regional de Contabilidade. Ele traz ali informações que são informações tempestivas, que são informações realmente que trazem segurança, que levam solução. Então, tenta se aproximar do Conselho Regional de Contabilidade. Eu te digo uma coisa, em 2016 eu me aproximei do Conselho Regional de Contabilidade. Eu já fui aquele profissional que ficava na inércia no seu cantinho, tá certo? E de 2016 para cá eu tive um crescimento profissional realmente que para mim trouxe muito sucesso. E o sucesso ele é meu. O sucesso não é comparando com ninguém, é o sucesso que eu considero para mim, tá certo? Perfeito, muito bom. E aí, outro ponto que você deve fazer para se desenvolver profissional esteja próximo de pessoas que querem crescer também. Esteja próximo de pessoas que querem estudar. Então, analisa muito bem. As tuas amizades, elas só te levam para as festas, só te levam para o sextou e tal, ou aquelas amizades que... Te levam para o segundou, né? Que te levam para o segundou, que vai ali, cara, como é que tá fazendo as coisas aí? Pode ser outro contador. Eu tenho amigos empresários contábeis que a gente fala sobre estratégia de contabilidade. Então, ele não é meu concorrente, ele é meu parceiro. E ele tem os clientes deles, entendeu? Então, se aproxima de pessoas que elas estão no ambiente de desenvolvimento e de crescimento profissional,
tá certo? E a outra dica que eu dou, participa de cursos. Cursos online, cursos presenciais, vê no YouTube. Então, procura participar de cursos que vão te ajudar nesse desenvolvimento profissional. Como professor, eu levo o dia a dia do meu escritório para a minha sala de aula. Então, se eu tenho um curso, cara, tudo que eu passei de dor ali, eu sei que tem alguém, então eu vou entregar. Então, ter essa vivência com profissionais que já passaram pelas dores e têm a solução é algo que realmente vai trazer ali um crescimento profissional muito grande, tá? Muito E bom. aí, a última dica, você pediu 5, né? A gente poderia dar mais? 5, Então, a última dica eu vou dar me segue nas redes sociais, que eu tô trazendo novidades lá. Então, diariamente, a gente está publicando ali informações, assuntos que é muito comum. Os alunos vão lá e dizem, Rondinelli, eu estou com essa dúvida. Eu ajudo os profissionais. Rondinelli, essa tua publicação aqui, eu passei por isso. Cara, muito obrigado por conhecimento. Então, realmente, se inserir nesse meio. E eu, como profissional, como professor, eu tenho essa missão de multiplicar conhecimento. Então, é com muito bom grado que eu entrego tudo que eu sei de graça. Maravilha, então, maravilha. Das redes sociais. E o Over Delivery também se divulgue tudo isso que você está aprendendo aí nas suas redes sociais para mostrar para o seu cliente, para o mercado, que você é um contador capacitado, né, não, Rondinelli? Perfeito, minha amiga. Vamos agora, então, assim, a gente acabou aí já complementando, né, considerações finais, eu acho que, assim, mais uma vez dizer, segue, né, todas as plataformas do Conselho, mas passa aí, vamos fechar aqui o nosso quadro. Foi tão bacana, né, que a gente acabou aí transitando aí por vários aspectos, mas tuas considerações finais, Rondinelli, aqui para os contadores e para os estudantes também de contabilidade. Certo. Mônica, acho que as palavras finais é de agradecimento por você estar proporcionando esse momento, pelo próprio Conselho Regional de Contabilidade, somente nas pessoas do presidente Felipe, do vice-presidente técnico Adalberto, que me convidou para essa missão de ser presidente da Comissão do Simples Nacional. Então, é de agradecimento, certo? E de também deixar a mensagem que você olha agora onde é que você está inserido no mercado, como é que você está posicionado profissionalmente e que você possa vislumbrar que daqui a um ano esteja num cenário diferente, num cenário bem favorável, tá certo? Que você possa ser essa solução que as empresas estão precisando. E que, para isso, você tem que ter uma educação continuada, tá certo? Então, tenta se posicionar no mercado de maneira diferente, tenta ter uma postura diferente, tenta mudar um pouco tua rotina e colocando o estudo sempre ali como uma das principais ferramentas de desenvolvimento profissional. Maravilha! Rondinelli, mais uma vez, muito obrigada por essa aula, por compartilhar tanto conhecimento, e eu chamo aqui com vocês o nosso quadro Visor Técnico. O Visor Técnico é o nosso quadro onde sempre tem a pílula de um especialista, seja do mundo contábil, seja do mercado, para poder proporcionar a você, contador, e ao estudante de contabilidade, uma dica fantástica e sensacional sobre algum tema importante para o desenvolvimento da sua carreira. O programa de hoje, a gente está aqui com a professora Márcia Ximenes. Professora Márcia Ximenes é do Centro Universitário Estácio do Ceará. Ela é professora de várias disciplinas, dentre elas a de redação e de produção de rádio, audiovisual, né? Enfim, eu tentei aqui decorar aqui o nome da disciplina, mas é focado justamente naquilo que a gente quer saber, professora. Passa para a gente aí uma pílula, responde para a gente o porquê da importância dessas novas tecnologias para a integração entre universidade e mercado. Primeiro, Mônica, é um prazer, né? Aqui falando pela Estácio, a gente está nessa parceria com o CRC, para participar, né, desse podcast. E o podcast, ele é uma produção, né, de comunicação, mas que está aí presente em várias instituições e várias organizações. Inclusive, eu ouso dizer que é a principal forma de comunicação que as empresas, tanto privadas, tanto órgãos públicos, estão utilizando. Porque é uma produção fácil de se escutar, né, uma produção que a gente chama por demanda. O ouvinte vai buscar, né, essa produção. E uma produção de nicho, né? Uma produção que você pode direcionar o público, pode entender o que o público quer saber sobre determinado assunto, como aqui no podcast do CRC, né? O CRC Cast,
que vai trazer essas questões de contabilidade. Aí para o mundo da contabilidade é uma das mídias ideais para se utilizar. Muito bom, muito bom. E, professora, e os desafios aqui, né, em termos de tendências na área jornalística e na área publicitária, em termos de veículos de comunicação, essa integração também de multiplataformas? A gente está cada vez mais, né, o profissional de comunicação, aí a gente entra com o jornalista, entra com o publicitário, um profissional que a gente chama de multitarefas, porque hoje a gente tem diversas plataformas, diversas mídias, a gente não estuda e não trabalha mais, a universidade está sempre vendo o que está no mercado para trazer, né, para o estudante em sala de aula, e a gente não estuda mais as mídias em separado, só rádio, só TV, a gente estuda uma técnica de entrevista que você pode entender, né, como é que vai fazer para o rádio, para a TV, para o impresso, para a internet ao mesmo tempo, da mesma forma de áudio, né, a gente está falando em áudio não só para o rádio tradicional, mas para essa veiculação de áudio em várias plataformas, como é o podcast. Então, o profissional hoje, né, principalmente aqui dos nossos cursos na Estácio, eles saem capacitados para trabalhar nas diversas plataformas, porque é o que se exige hoje da comunicação, o profissional ser multitarefa, ele sair para a rua para fazer uma pauta e trazer uma produção para diferentes mídias, diferentes plataformas. Muito obrigada, professora, por essas mensagens e também pela parceria, por ter acolhido aqui o nosso conselho no estúdio de vocês, e esperamos aí que a nossa parceria seja cada vez mais próspera e duradoura. Gratidão. Nós também esperamos que a parceria continue e que a gente possa trazer aí outros profissionais de outros cursos da Estácio que possa contribuir com a formação dos estudantes, né, de contabilidade e também com os profissionais que acompanham aí o CRC. Mandando o nosso abraço também para o professor Garba, né? Gárbio, né? Um abraço também aí para o Cadeira, que está aí nos estúdios, aí, fazendo a captação do áudio. Um abraço também à professora Luana Amorim, que nos acolheu quando a gente apresentou o projeto. Gratidão. Agora vamos ao ativo e circulante. E vamos ao ativo circulante desta edição. Conheça a Comissão dos Discentes de Ciências Contábeis. É isso aí. O objetivo da comissão, que foi criada, é estreitar a comunicação entre os acadêmicos de ciências contábeis que estão nos primeiros períodos e o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará por meio dos centros acadêmicos, empresas juniores e NAFs das faculdades e universidades de todo o estado. Isto, sem dúvida, vai possibilitar ao acadêmico, olha aí, acadêmico e estudante de contabilidade, participar do conselho de forma efetiva desde o início do curso e fomentar aí o network entre todos. E nossa última notícia é também apresentar um pouquinho a nossa Comissão de Contabilidade, Investimentos e Tributação para o Mercado Financeiro. Qual é o objetivo? Olha aqui, o objetivo é que inclusive o Francisco Pinheiro Moreira Júnior e o vice-presidente Marcílio Nascimento de Farias, eles aí que lideram aí a comissão. O objetivo da comissão é levar aos contadores a formação sobre a área de consultoria tributária e financeira. Como declaração aí da comissão, planejamos realizar em 2022 vários workshops e treinamentos para os profissionais contábeis. Então se liga, você contador, empresário da contabilidade, você executivo e também, claro, os estudantes aí de contabilidade. Este foi o Ativo e Circulante desta edição. Bem, chegamos ao fim do nosso CRC Cast. Tivemos aí uma conversa super bacana e super rica com o Rondinelli, né, aí presidente aí da comissão aí do Simples Nacional do Conselho. Entrevistamos também a professora Márcia Ximenes do Centro Universitário Estácio, nossa parceira aí de gravação do podcast, e também passamos aí algumas notícias importantes e relevantes aí para o setor contábil. Queremos aqui agradecer a oportunidade e te convidar a continuar nos ouvindo, também nos seguir aí pelo YouTube e seguir também as nossas redes sociais, ou seja, é muito canal de comunicação e de veiculação de notícias do mundo contábil aqui no Ceará. Meu nome é Mônica Vieira, sou jornalista, assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade e até a próxima!